O Matheus Bicalho fez a seguinte postagem no Twitter dele. Recentemente, elaborei 2 provas para um processo seletivo de consultor aqui na Ticker. Vocês teriam interesse em ter acesso às provas? Para testar o conhecimento de vocês, vou enviar os docs para quem curtir e der um RT no post nos próximos dias. Ele postou isso, aí eu, que não sou bobo nem nada, retuitei ele e escrevi assim, ó, posso resolver e postar um vídeo no meu canal, Matheus? Então, é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Nesse vídeo, eu vou fazer uma análise de uma prova que foi aplicado para um processo seletivo de consultor de valores mobiliários lá na Ticker, dado o case que foi entregue e quais ideias eu teria por parte desse case, tá bom? Se você gosta dessa ideia e não está inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreve, porque aqui eu ajudo você a ser um profissional ou uma profissional de mercado financeiro completo, tá? Eu ajudo você com as principais certificações, a gente tem aulas aqui para isso, e na T2 temos cursos, mas eu trago estudos de caso aprofundados como esse, então se inscreve. E a propósito, se você não me segue no Twitter, me segue lá, @tnfeitosa, e fica aqui a recomendação também para você seguir o Matheus Bicalho, que ele é analista CNPI, lá na Ticker Research, que é uma casa de research, e também consultor CVM. Ele é bastante relevante no Twitter, sugiro você segui-lo também, porque ele posta bastante coisa interessante lá. Fechado? Feito todo esse preâmbulo, vamos lá. O Matheus me mandou pelo WhatsApp, e eu estou resumindo aqui, eu resumi aqui os principais pontos. Não mexi em nada do que ele trouxe, mas só tirei ali umas outras informações que não estavam acrescentando para a análise. Então, ó, é o seguinte, abaixo segue informações que você coletou sobre um cliente fictício após uma reunião inicial de coleta de dados e análise de perfil. Você deverá conferir as informações abaixo e, com base nelas, elaborar um planejamento financeiro de acordo com os objetivos do cliente, um feedback sobre a carteira atual do cliente e eventuais sugestões de mudança, uma proposta que estaria do que estaria incluso no serviço de consultoria, incluindo os valores. Caso você tenha sentido falta de alguma informação dentre as disponibilizadas, favor colocar quais perguntas adicionais você gostaria de fazer ao cliente em um próximo contato ou oportunidade. Beleza? Qual que é o perfil? Vamos lá. É um homem, 67 anos de idade e bem de saúde. Ele é funcionário CLT, com possibilidade de se aposentar no final do ano. Ele tem um patrimônio total investido de R$1,5 milhão, além de R$600 mil em um imóvel e 2 carros. Tem uma renda atual de 20 mil, tendo um custo de vida de R$15 mil. Ele tem uma esposa mais nova, que não possui renda. Tem 2 filhas já adultas e independentes, possui seguro do carro e residencial, mas não de vida. Não possui dívidas, ele gostaria de manter o mesmo padrão de vida na aposentadoria. Conhecimento de nível iniciante em investimentos, não quer correr risco ou volatilidade e quer ter o mínimo de trabalho possível, tá? E aí, qual que é a carteira desse cliente? R$400 mil em um CDB no Itaú, que está pagando lá 99% do CDI. Depois, 850 mil num fundo Itaú Person Renda Fixa Vision PGBL. Tem uma informação, ó, não soube achar / passar o CNPJ do fundo. Ele tem 7 mil no fundo Itaú Vale de Ações, tá? E 250 mil no fundo Sigma DI da Caixa Econômica. É isso que a gente tem aqui. Então, com base nessas informações, eu vou levantar hipóteses aqui daquilo que eu penso que poderia fazer sentido num planejamento dele. Aliás, Matheus, se você estiver vendo esse vídeo, me conta aí se depois do que eu apresentar aqui, você me contrataria. Brincadeiras à parte, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou colocar um Excel aqui na parada, tá? Pra gente jogar essas informações pro Excel, pra gente poder fazer conta e se divertir um pouco aqui, porque senão vai ficar complicadinho a gente fazer. Então, neste momento que eu vou só colocar as informações, eu vou vir aqui, eu vou ir fazendo, só imputando as informações, vou pedir para o meu editor dar uma aceleradinha aqui só para ficar mais rápido. Depois que todas as informações estiverem aqui, a gente volta para discutir o que eu estou levantando. Então, vamos lá. Então, ele é um homem. Qual que é a idade? Idade dele, 67 anos. O que mais que a gente vai falar aqui? Importante, ó, ele é contratado CLT. E já tem uma informação importante aqui, ó, objetivo. Tá aqui, ó, objetivo. Na verdade, ele não cita que esse é um objetivo, mas ó, tem a possibilidade de se aposentar no final do ano. A gente precisa pensar nisso. Então, eu vou pensar aqui, ó, em aposentadoria. Porque ele não trouxe quais são os benefícios. Agora, o benefício não, os objetivos, né? O que mais que a gente vai colocar aqui? Patrimônio total.
Vou colocar aqui em cima que ele é casado. E, ó, a esposa não tem renda. E ela é mais nova, né? Esposa mais nova, isso é importante, esposa mais nova. Só que eu não sei o quão mais nova ela é, então isso também precisa ser levado em consideração, mas ok. Ele tem duas filhas aqui, ó, duas filhas adultas independentes. Então vou colocar aqui duas filhas adultas, portanto não dependem da renda dele, isso é um ponto importante. Possui seguro do carro e seguro residencial, então seguro automóvel, seguro automóvel. Não possui dívidas. Olha, importante essa informação, ó. Gostaria de manter o padrão de vida na aposentadoria, isso é uma informação importante. Eu falei que não está claro qual que é o objetivo, mas olha só, a gente precisa casar as informações. Ele tem a possibilidade de se aposentar e ele quer manter o mesmo padrão. Conhecimento nível iniciante, não quer correr risco e volatilidade, quer ter o mínimo de trabalho possível. Então, o que eu vou falar para esse investidor? Qual que é o perfil dele? O perfil dele é conservador. E olha, ainda que não fosse conservador, tá? Ainda que esse cliente dissesse assim, olha, eu cliente aceito correr riscos, eu gosto de volatilidade, ainda que ele dissesse isso, eu teria que levar em consideração que ele é um homem de 67 anos de idade e ele é alguém que, ao se aposentar, vai ter uma diminuição da renda que ele tem, porque se ele é CLT e ele vai se aposentar pelo INSS, ele vai receber no máximo ali 7 mil reais, eu não lembro exatamente qual que é o teto do INSS agora, mas é 7 mil alguma coisa. Deixa eu colocar aqui no Google, vou colocar aqui ó, pra gente ver junto. Teto INSS. Olha lá, R$ 7.500. Então, esse aqui é o teto que ele vai receber ao se aposentar. Então, ainda que ele falasse assim, não, eu gosto de correr risco, tá bom, cliente. Apesar de você ter um perfil arrojado, o seu momento não cabe ficar correndo risco. Então, eu sempre optaria por uma carteira mais conservadora para ele, tá bom? Porque, repito, ele vai ter uma redução da renda dele e ele quer manter o mesmo padrão de vida. Isso aqui a gente vai olhar agora, ó. Vou montar a carteira dele. Então, vou fazer assim, eu só vou copiar aqui, jogar no Excel e a gente organiza do lado de cá. Então, eu vou colocar aqui, ele tem CDB, 400 mil, Itaú e é pós-fixado. Isso aqui é uma boa informação, que paga 99% do CDI. Depois ele tem um PGBL Person, do Personalité. Personalité chamado Vision, tá? E ele tem 850 mil, 1, 2, 3. Então, também é Itaú, tá? O que mais ele tem? Ele tem 7 mil num fundo de ações da Vale. Fundo Ações Vale, tá? Se ele tem 7 mil num fundo de ações da Vale, eu vou colocar aqui. Esse fundo também é distribuído pelo Itaú, só para a gente saber onde está. E ele tem um fundo Sigma DI de 250 mil. 1, 2, 3, na onde? Na Caixa Econômica Federal. Tá aqui. Todas as informações desse cliente estão nessa planilha, tá bem desorganizada agora. Editor, faz uma mágica aí, porque eu vou dar uma organizada para ela ficar esteticamente mais fácil. Já coloca a gente com a planilha pronta. Claro, não ficou uma planilha linda, maravilhosa, né? Porque precisava de mais tempo, mas isso aqui é o suficiente para a gente separar. Então, eu separei em 3 blocos aqui. Primeiro, o bloco que trata do perfil dele, aqui. Depois, aqui sobre a carteira de investimento dele. E aqui sobre o patrimônio que ele tem em imóveis e veículo, ainda perguntando se ele tem ou não seguro de vida. Beleza? Então, tá organizado aqui. Vou voltar no documento e vou dar uma lida nele novamente, porque tem coisas aqui que podem fazer sentido, né? Ó, ele não tem dívida, tem 2 filhas. Ó, a renda dele, isso aqui é importante, é o que não tem lá, renda atual de 20 mil e um custo de vida de 15. Então, aqui no perfil, eu vou escrever assim, ó, renda, 20 mil, 1, 2, 3, e custo de 15, 1, 2, 3. Minha recomendação é
Caro cliente, o senhor vai se aposentar, você tem uma renda de 20 mil reais, você vai passar a ganhar 7 mil. Então, primeira coisa, já se cadastra no Uber para dar um complemento de renda. Claro que eu não falaria isso, é uma brincadeira aqui, tá? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender para esse cliente aqui é o seguinte, olha só. Ele tem uma carteira de 1,5 milhão de reais, tá? Ele tem uma renda hoje de 20 mil e um custo de 15. Ele vai se aposentar recebendo R$ 7.500 do INSS, vai ter ali o imposto de renda, etc e tal. Então, vou colocar aqui, ó, Receita INSS. Eu vou arredondar aqui, ó, para R$ 7.000, tá? Que é o quanto ele vai provavelmente receber ali do INSS. Talvez um pouco mais, um pouco menos, né? Não precisamos entrar nesse nível de preciosismo. Por quê? Isso aqui já vai mostrar para a gente o seguinte, qual é a necessidade que ele tem de renda para não diminuir o padrão de vida dele. Essa é a primeira informação que eu preciso ter. Então, a necessidade de renda. Então, ele gasta 15, vai ter uma renda de 7, ele precisa tirar aí uns 8 mil reais a mais de renda para ele manter o mesmo padrão de vida. Lá no nosso documento, também tem a seguinte informação. Caso você tenha sentido falta de alguma informação dentre as disponibilizadas, por favor colocar quais perguntas adicionais você gostaria de fazer ao cliente. Primeiro, que eu queria perguntar para esse cliente. Cliente, qual é o seu regime de casamento? Isso é importante perguntar para ele. Ele é uma pessoa de 67 anos de idade, casado com uma pessoa mais jovem, e essa pessoa possivelmente pode ser a herdeira dele junto com as filhas. Então, primeiro, eu preciso saber, a esposa é mãe das filhas? Isso é um ponto importante para a gente saber. E, sendo ou não, independente disso, ela pode ser herdeira, mas além disso, eu preciso saber qual que é o regime de casamento. Se é comunhão parcial, se é comunhão total, e ainda assim, se for comunhão parcial, esses bens que ele tem foram adquiridos depois ou antes do casamento. Tudo isso é importante para a gente saber por quê. Ora, se a esposa dele é mais jovem do que ele tem 67 anos, claro, a gente não sabe como que funciona a vida, né? Eu posso ir embora muito antes de qualquer outra pessoa, portanto a esposa poderia ir embora antes disso, mas assumindo que na lei natural da vida, ele sendo mais velho vai morrer primeiro, eu preciso pensar como que seria feito essa sucessão e o apoio para essa esposa na falta desse marido em razão dos bens que ela receberá. Tá? Isso é importante a gente saber. Por quê? Ele tem outras duas herdeiras, que são as filhas dele. Só que as filhas são independentes, não dependem dele para nada. A esposa depende. Então, o ponto mais importante de eu olhar em sensibilidade de sucessão, aqui, regime de casamento, para entender como seria uma eventual sucessão da esposa. Esse é um ponto importante. Fechado? Isso eu perguntaria para ele. Agora, vamos lá, analisar o que a gente tem aqui de produto. Ele tem 400 mil reais num CDB, pós-fixado do Itaú, isso é bom, paga 99% do CDI. Só que ele tem 850 mil reais num PGBL do Personalité, tá? E aí, se a gente vê o documento, ele não traz pra gente o CNPJ, não soube achar passar o CNPJ. Aí daí, a gente procura, a gente acha, né? Ele tem fundo de ações da Vale e ele tem 250 mil num fundo Sigma DI da Caixa Econômica Federal, tá? Essa é a carteira dele. O que a gente vai fazer? Uma conta bastante simples aqui, ó. Se ele tem 1,5 milhão de patrimônio financeiro e ele precisa de uma renda de 8 mil reais por mês, primeira coisa que eu quero descobrir é quanto que esse cliente precisaria ter de rendimento real ao mês para que ele conseguisse ter a renda dele tirada dos seus investimentos sem comprometer o seu padrão de vida. Então, olha só, se eu pegar aqui 8 mil reais, que é o que ele precisa, e dividir pelo patrimônio dele, eu estou dizendo que 8 mil reais representam quantos por cento do patrimônio dele? Representam 0,53% do patrimônio que ele tem. Significa que se ele tiver um rendimento que rende 0,53% ao mês, ele já consegue tirar rendimento desse patrimônio sem comprometer o principal para viver o resto da vida. Só que a gente manja dos Paranauê. A gente precisa considerar o seguinte, inflação. Ele precisa, para que nada comprometa, ele tenha um rendimento aqui de 0,53, mas rendimento real, acima da inflação.
tendo isso por mês. Então, se a gente assume aí uma inflação de mais 0,5%, nós precisaríamos entregar para esse cliente um rendimento nominal aí na ordem de 1% ao mês, o que é bastante desafiador ao longo prazo, principalmente para um perfil conservador, tá? Mas vamos continuar aqui para a gente olhar para outras coisas que essa pessoa aqui tem. Vamos lá. Primeira coisa, vamos dar uma olhada nesse PGBL do Personalité chamado Vision. Então, eu vou copiar aqui, vou abrir um navegador, vou trazer aqui o tweet, tá, do próprio Matheus, vou colocar no Google PGBL Personalité Vision, tá? E aí, deixa eu só procurar ele aqui um pouco melhor, tá aqui, ó. Se eu vir aqui nesse site mais retorno, tá? Ele vai trazer algumas informações sobre isso, inclusive a performance desse fundo, isso é importante. Vamos lá, ele é um fundo de renda fixa, ok, o do Itaú, e ele tem entregue sistematicamente acima do CDI, olhando aqui. O que não me parece, portanto, ser um produto ruim. Eu estou olhando aqui desde 2017 e sistematicamente esse fundo tem entregue, segundo esse site, uma rentabilidade acima do CDI. Agora, mais importante do que olhar para isso é entender o seguinte, esse cliente, dado esse produto que ele tem aqui, lá no Itaú, que tem taxa de administração de 0,8, tá? E cotização de D0, liquidação financeira de D+1. Deixa eu ver se tem mais informações aqui que possam nos ajudar em relação a essa composição. Bom, é um fundo que é pouco volátil e entrega sistematicamente acima do CDI. Então não me parece ser um produto ruim e ele tem um patrimônio muito bom aqui nesse PGBL, 850 mil. A pergunta que eu quero fazer aqui é, esse patrimônio ele construiu colocando aportes mensais e utilizando o benefício fiscal que o PGBL proporciona? Eu suponho que sim, porque alguém que ganha 20 mil reais talvez tenha usado isso na declaração completa de imposto de renda dele e tenha se beneficiado. Assumindo que ele deve se aposentar agora, a primeira coisa que eu faria eu entenderia para converter esse PGBL aqui em renda, tá? Eu ia converter esse PGBL em renda para que ele pudesse receber isso por mais um período. Aí, mais uma vez, dentro da conversa sobre sucessão, pensando na esposa, a gente ia decidir juntos se a gente converte isso em renda vitalícia, tá? Ou, dado o fato que a esposa dele é mais jovem, será que faz sentido a gente converter esse PGBL aqui em uma renda vitalícia conversível ao cônjuge? No caso da falta dele, a esposa receberia por mais um período? E aí é pensar numa questão sucessória. Então, eu não resgataria o PGBL, porque o PGBL resgatar, ele vai pagar imposto sobre tudo, que não faz sentido, aliás, eu nem sei quanto tempo ele tem isso, mas eu já acionaria a seguradora aqui para pensar em converter isso em renda. Então, converter o PG, converter em renda. Esse é um ponto importante, que pode ser renda vitalícia. Provavelmente não, com certeza não vai ser uma renda de 8 mil reais, que é o que ele precisa, tá? Porque a gente precisa considerar uma coisa chamada tábua atuarial, que vai calcular a expectativa de sobrevida desse cliente na hora de calcular isso, tá? Mas o que a gente vai fazer aqui, ó, em termos bastante simplistas, a gente vai assumir que esse cliente vá viver por mais 20 anos, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse 850 mil, dividir por 20, para saber quanto isso daria de renda para ele por ano, usando essa conta muito simples, tá? Porque, repito, eu não tenho aqui o recurso atuarial para fazer essa conta, a seguradora faria, e eu, como consultor, faria questão de acompanhar ele numa conversa com a administradora de previdência. Se eu divido esses 42,5 aqui, ó, por 12, então, esse plano teria o potencial de render para ele de dar para ele uma renda adicional de 3.451. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Receita do INSS, eu vou mudar esse cara, vou tirar daqui. Agora, eu vou colocar aqui, ó, possível, que é uma coisa que eu levantaria, possível renda do PG, ou seja, ao se aposentar, transformar o PGBL em renda. Possível renda do PG, que seria R$ 3.500 aqui, arredondando, tá? Agora, qual que é a necessidade de renda dele? A necessidade de renda dele passa a ser, portanto, 15 mil, menos 7 mil do INSS, menos 3.500 aqui, portanto, ele precisa ter uma renda de R$ 4.500.
Considerando que eu estou tirando o PGBL desse jogo, sobra ali 650 mil reais, tá? 657. O que eu vou fazer agora em termos percentuais? 4,5 dividido por 657. Eu preciso ter uma rentabilidade real aqui, ó, de 0,7. Então ficamos bem perto, 0,68% ao mês. Desse investimento que ele tem, que é o CDB, o Itaú Fundo de Ações e o Fundo Sigma DI da Caixa. Vamos olhar esse Fundo Sigma DI da Caixa? Vou colocar aqui no site Mais Retorno, Sigma DI, deixa eu ver se eu acho, tá pensando aqui. Ó, achei aqui, ó, Fundo FICFI Caixa Sigma Renda Fixa. Então vamos olhar esse produto aqui para a gente entender as regras dele, achar a lâmina e ver o quanto que esse fundo eventualmente está cobrando desse cliente, ó. É um fundo que tem uma taxa de administração de 0,35, é uma taxa de administração até baixa, tá? Tem cotização de zero, ele tem o objetivo de proporcionar rentabilidade, acompanhar o CDI e tal, mas olha só, esse fundo sistematicamente rende abaixo do CDI, ó, sistematicamente, a linha verde. Então não me parece ser o melhor produto para esse cliente dado esse contexto. A gente vai conseguir produtos conservadores que passam a render pelo menos o CDI, que eventualmente busque ali uma renda. Então a gente pode fazer uma realocação desse capital, tirando desse fundo Sigma, até porque um fundo desse, além dele entregar abaixo do CDI, ele tem a questão do come cotas, que pode eventualmente comprometer esse patrimônio dele. Então a gente pode pensar em um produto que pode até ser que seja um fundo, mas um fundo melhor, mas eu optaria por uma renda fixa conservadora pós-fixada aqui, podendo ser Tesouro Selic, podendo ser o próprio CDB do Itaú ou de um outro banco. Eu optaria por um banco que eu conseguisse aí ter essa liquidez sem come cotas e essa previsibilidade maior de receita, porque um fundo de investimento, por melhor que ele seja, ele não tem essa previsibilidade tão grande, né? Porque pode render menos. Se você pega um produto 100% pós-fixado, que vai te render ali um 100% CDI, você está acompanhando a taxa ali e sendo feliz. Então, o que a gente faria? Eu migraria esse fundo Figma aqui DI, talvez, para um próprio CDB, tá? E aí 250 mil. E aí a gente pode tirar isso aqui. Só que olha só, dado esse meu poder de barganha com a mesma instituição aqui, seja o Itaú ou outra, esse CDB poderia, esse primeiro está pagando 99. Cara, eu consigo um CDB com 102, com 103, sendo muito conservador aí na mesma instituição, então isso vai trazer uma rentabilidade um pouco maior. Fundo de ações Vale, não me parece fazer sentido nenhum esse produto aqui, porque representa muito pouco do patrimônio dele, muito pouco mesmo, e tem oscilação, então já que a gente diz que ele quer ter o mínimo de retorno, o mínimo de dificuldade, não quer acompanhar, eu simplificaria essa carteira aqui ao máximo, tá? Então eu escolheria aqui ou uma outra renda fixa, ou ainda dentro dessa alocação, se fizer sentido e esse perfil for um perfil que agrada, for um produto que agrada, embora ele não conheça tanto, pensaria ali eventualmente num fundo imobiliário de tijolo multi-inquilino que pudesse pagar para ele uma receita mensal sem aluguel, ou sem imposto de renda. Pelo menos por enquanto é assim que funciona. Então, é uma outra hipótese. Então, eu resgataria, então, inicialmente, eu deixaria essa carteira aqui de 650 mil reais, eu deixaria a maior parte dela numa renda fixa conservadora, se não 100%, e talvez ali, se fizer sentido para esse cliente, uma grana ali em fundo imobiliário para gerar renda para ele. Repito, fundo imobiliário de tijolo, multi-inquilino, que não é que é o melhor produto, mas que possui menor risco dado o cenário desse cliente. O que a gente vai fazer, tá? Eu vou expandir, eu não vou ficar, só faria isso. Mas antes eu quero entender mais coisas aqui desse cliente. Olha, esse cliente não tem seguro de vida. Por que ele não tem seguro de vida? É importante que ele tenha seguro de vida, mesmo que o planejamento sucessório dele seja tranquilo do ponto de vista de, olha, a esposa também é herdeira, a esposa pode ter uma renda com base no patrimônio, mesmo que tudo isso seja tranquilo, existe uma coisa chamada ITCMD. E o ITCMD é um percentual que os estados vão cobrar na herança, na transmissão dos bens,
E para além disso, se for um inventário judicial, pode ter um custo maior. Então o que a gente precisa entender? A questão disse que ele tem um patrimônio de, cadê ela aqui, um patrimônio total de 1,5 milhão mais 600 mil. O que a gente está desenhando aqui? Então aqui é 600 mil reais de patrimônio, 1, 2, 3, está aqui, tá? E eu tenho uma carteira de investimento ex-previdência, ou seja, sem o PGBL, de 650 mil. Portanto, eu tenho um patrimônio que eu teria de fazer sucessão, seja para esse cliente, né, seja para a esposa ou para as filhas, de 1,2, tá? 1 milhão e 200. E eu não sei de qual estado esse cliente é, também é uma informação que eu precisaria saber, mas esse cliente precisa pensar que existe o ITCMD e que o máximo que se cobra no ITCMD no Brasil, por enquanto, é 8%. Então, mesmo que a sucessão seja muito tranquila, eu recomendaria para esse cliente fazer um seguro de vida que lhe desse um prêmio de pelo menos, assim, por baixo, uns 150, 200 mil reais ali. Ele deu 96 de ITCMD, mas considerando aí custos de advogado, custos judiciais que eventualmente pode acontecer, por baixo eu faria um seguro de vida cuja indenização seja 150 mil reais e para além disso que tivesse assistência funeral. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Por conta da sucessão, que é importante, mas pensar em um plano, um seguro de vida para esse perfil de cliente, pensando numa indenização maior, talvez o valor que ele tenha de pagar de prêmio vai ser muito grande, tá? Porque se ele paga um prêmio, ele tem 67 anos, a seguradora vai cobrar muito mais. Então, para que ele não tenha um dispêndio muito grande para o seguro, mas também não deixe a família dele desprovida, eu faria um seguro ali cuja indenização seja 150 mil reais, sem muita elaboração, só para simplificar o processo, o planejamento sucessório dele, tá? Então, obviamente, eu sendo consultor, tendo ali plugado numa plataforma de seguro, faria uma pesquisa maior sobre empresas e tudo mais, mas eu veria aqui na internet, ó, cotação de seguro de vida. Obviamente que isso aqui tem mais um apelo comercial das empresas, mas você tem a própria Use aqui, a cotação de seguro em até 17 seguradoras, então vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui. Quero cotar, e aí tem, deixa eu ver, isso aqui é só veículo, eu não quero veículo, eu quero vida. Tem vida aqui? O fato é que qualquer empresa que for cotar, eles vão querer ficar pedindo meu dado para depois algum comercial me ligar, e eu não estou afim de fazer isso, porque afinal de contas eu não quero fazer isso, mas eu cotaria. Prestando atenção num processo seletivo, eu cotaria, colocaria os dados, pegaria o preço só para ter uma noção para passar para esse cliente. E uma das coisas que eu falei sobre a possibilidade de colocar um capital aí em um fundo imobiliário. Então, o que a gente pode vir aqui, ó? Colocar no próprio Google, tá? Fundos imobiliários, ranking. Se o cliente quiser, se ele gostar, tem essa ferramenta aqui, ó, chamada de Fund Explorer, tá? Que ele traz aqui ó, o ranking dos fundos imobiliários que você pode fazer um screener aqui e dar uma filtrada. Então, o que eu faria? Primeiro, eu tiraria papel, tá? Nesse caso, eu tiraria papel. Vou tirar papel aqui porque, eventualmente, o risco de crédito pode ser não justificar para o perfil desse cliente. Não estou dizendo que um fundo imobiliário de papel é ruim, mas eu estou dizendo que, dado que esse cliente espera, eu diminuiria o máximo possível os riscos, tá? Então, eu tenho aqui, vou tirar esse misto também, varejo, shopping, outros, tiro isso aqui, hospitalar, hotéis, já tenho aqui alguma informação. Quando eu olho para essa ferramenta, ela traz aqui o último dividendo, o preço atual, os papéis e tudo mais. Eu tentaria filtrar pelo preço dividido pelo valor patrimonial para eu saber a cotação desse fundo em relação ao preço dele de mercado. Então, eu procuraria aqui alguns fundos que tivessem uma relação PVP preferencialmente abaixo de 1, e nós temos bastante aqui. Com base nisso, seria o meu ponto de partida. Uma vez que eu encontrei um ponto de partida de um fundo que esteja relativamente barato, do ponto de vista de cotação, o próximo filtro que eu faria, deixa eu ver se eu consigo tirar a filtro aqui, ó, PVP, último dividendo, ó, dividendo acumulado nos últimos 12 meses. Vou tirar aqui esse, só para a gente limpar isso aqui, tá? Aliás, vou deixar esses 3 meses médio, variação de preço, rentabilidade, patrimônio do fundo é importante, ó, o preço sobre valor patrimonial, tá aqui, ó, se tem vacância, se não tem, vou deixar a vacância
vacância financeira, quantidade de ativos. Talvez aqui a gente já tenha aí alguma situação importante para a gente filtrar. Tirei bastante coisa das colunas. Então eu tenho aqui filtrado pelos menores preços, pelos fundos mais baratos, em preço sobre o valor patrimonial. Quanto mais abaixo, quanto menor for esse valor aqui dessa coluna, mais barato é esse fundo. Não significa dizer que ele é melhor, tá? As coisas que são baratas às vezes embutem um risco que a gente não está pronto para isso. Então eu não ia para esses fundos de PVP baixo, eu ia para o PVP aqui, ó. Preferencialmente abaixo de 1, mas também não muito distante, para eu não ficar ali me esforçando e falar, meu Deus, tem algumas coisas aqui, então em alguma coisa nesse patamar aqui de fundo, que tenha liquidez, que tenha um bom histórico, e a partir daí eu ia analisar os contratos, ia analisar o inquilino, eu ia analisar qual é o vencimento desses contratos, desse fundo, para eu ter mais previsibilidade dentro desse processo, tá bem? Então esse aqui seria um caminho. Tem até o FATN11 aqui, ó, que diga-se de passagem, só um spoiler aqui, spoiler não, né? Uma informação aqui que não tem nada a ver com a história. Esse FATN11 é um fundo de lajes corporativas e é inclusive o fundo dono da nossa sede, portanto o T2 paga aluguel para esse fundo aqui, então faria até uma brincadeira ali, né? Bom, é isso, então eu traria esse estudo um pouco mais aprofundado em relação a esses fundos, olharia o histórico, a liquidez, os inquilinos e os contratos, para ver se a gente conseguiria, pelo menos em parte dessa carteira, ter uma rentabilidade mensal ali dentro de um fundo de investimento com um dividend yield aí perto de 0,6, livre de imposto de renda, que isso já nos ajudaria, tá bom? Então a gente precisa ter 0,68 ao mês aqui. Então para eu ter isso aqui, eu preciso separar essa carteira. Nós vamos deixar ela da seguinte forma, CDB, eu vou colocar aqui em pesos, né? Vamos pensar aqui em pesos da carteira. Do jeito que está aqui hoje, esse valor de 400 mil, quanto que ele representa da carteira? Ele representa 61%. Esse aqui representa 657 e esse aqui a gente vai tirar, né? Esse fundo de ações Vale aqui, ó. Tá? Essa aqui seria a carteira desse cliente. Se a gente conseguir, dentro desse processo aqui, desenhar uma carteira que, dado as respectivas rentabilidades entregue para ele aí, de ganho real 0,7, ou seja, 1% no mínimo nominal líquido, a gente consegue atender esse cliente aqui, ó, deixando ele felizão pro resto da vida, inclusive deixando a família dele tranquilo. Como que a gente entregaria isso? Vamos pensar aqui em termos de rentabilidade. O cenário atual, o CDI está 13, né? Obviamente que a gente não vai ficar trabalhando com isso para longo prazo, mas só para a gente ter uma referência aqui. Então, o que a gente vai pensar aqui? Um papel pós-fixado aqui vai render esse CDI que eu estou colocando aqui em cima, tá? E aí, eu vou só replicar isso aqui, eu vou colocar aqui numa outra rentabilidade de 13, depois a gente muda isso. Por quê? Eu vou desenhar agora qual seria a rentabilidade ponderada de uma carteira, considerando a média ponderada. Então, vou colocar aqui, ó, rentabilidade ponderada. Claro que na hora de apresentar isso para a empresa que estivéssemos submetendo, é melhorar visualmente isso aqui, tá? Como a gente faz isso? A gente coloca a fórmula somar produto, tá? Para a gente achar a média ponderada dessa carteira, que é essa matriz por essa aqui, opa, dividido pela soma da alocação, que no caso aqui vai dar 100%, né? Então seria 1. Então, óbvio que essa carteira aqui está dando 13%. Tudo bem? Agora, o que a gente quer em termos de rentabilidade mensal? A gente quer essa rentabilidade aqui, eu quero taxa equivalente, 1 mais esse cara aqui, tá? Elevado a 1 sobre 12. Fecha parênteses, tá aqui, tudo isso aqui menos 1. Então, se eu tiver essa carteira aqui me entregando 13% ao ano, eu tenho uma carteira que me entrega 1 e alguma coisa ao mês, né? Só que, como eu falei, a gente não pode ficar considerando isso, tem imposto de renda. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pensar em ter um fundo imobiliário aqui, tá? E esse fundo imobiliário, ele vai ter uma rentabilidade ao ano, sei lá, de 12% aí de dividend yield, considerando esse cenário. Estou mexendo aqui nessas alocações, tá? E à medida que eu mexo nessas alocações, eu tenho aqui a rentabilidade que ele vai me entregar. Vamos só recapitular. Eu preciso ter 0,68
de ganho real acima da inflação, tá? Eu estou buscando aqui uma nominal de 1% ao mês, preferencialmente livre de imposto. Porque para isso eu estou considerando que, qual seria a minha inflação aqui, tá? Eu só estou colocando essas informações. Então, eu estou considerando o seguinte, que eu teria uma inflação, 1 mais esse cara aqui, que é a minha taxa nominal que eu estou buscando, dividido por 1 mais o rendimento real que eu tenho aqui, que seria esse cara. Então, eu estou considerando, dentro desse cenário, que nós teríamos uma inflação de, deixa eu tirar aqui, menos 1. Ó, de 0,3, tá? Essa seria a nossa inflação se eu conseguisse essa rentabilidade aqui de 1% ao mês. Então, me parece algo razoável. A ideia de ter o fundo imobiliário é mais pensando que se eu tiver um fundo imobiliário que consiga me dar um provento nominal aí de 1% ao mês, ele está livre de imposto. Então, isso me agrada bastante. Mas a gente vai ser mais conservador aqui. Sendo mais conservador, a gente pode deixar 407 mil aqui, nesse CDB, tira esse cara daqui, tira isso aqui e montaria essa carteira dessa forma. Qual que é a vantagem de eu montar uma carteira dessa forma se para esse cliente fizer sentido? De repente eu mudaria aqui, 457, 1, 2, 3, tá aqui, 457, 1, 2, 3, e diminuiria aqui, 1, 2, 3. Se para esse cliente fizer sentido, a gente pode pensar num FII que vai ter uma rentabilidade mensal livre de imposto, e isso vai ao encontro da necessidade dele aqui. Se esse FII tiver aqui, vamos pensar aqui em 200 mil reais, se a gente conseguir uma rentabilidade livre de imposto, 0,8 ao mês, eu já tenho aqui R$ 1.600 de rentabilidade, que encaixaria aqui. E aí, para a diferença, quanto que eu ia precisar buscar nesse CDB, nesse caso aqui? 2.900. Eu teria de buscar uma rentabilidade mensal de 2.900 na renda fixa. 2.900 é equivalente a esse, que divide por esse, 0,63. Aqui, ó. Considerando uma renda fixa, no cenário atual, pagando ali 1% de ganho nominal, CDI a 13, é algo absolutamente razoável. Então, eu montaria essa carteira dessa forma. Primeira opção, para esse cliente, 100% renda fixa pós-fixado. Essa seria a minha primeira opção. Segunda opção, se ele quiser um pouco mais de alocação, eu pensaria num fundo imobiliário, repito, considerando todas essas regras de preço sobre o valor patrimonial, o tipo de contrato, quando vence os contratos, os inquilinos, o histórico, para eu pegar um fundo que esteja relativamente barato em termos de cotação versus valor patrimonial e que tenha contratos que tragam para esse investidor um pouco mais de perspectiva em relação ao recebimento. Então, só para a gente fechar esse vídeo, porque ele está muito longo, vou recapitular. O que eu diria para esse investidor? Primeiro, investidor, qual que é o seu regime de casamento? Vamos pensar nesse seu planejamento sucessório aqui e a necessidade de renda que eventualmente a sua esposa teria no caso da sua falta. Esse é um ponto importante. Segundo, é possível a gente transformar esse PGBL em renda vitalícia? Se sim, faz sentido? E se eu fizer, quanto você receberia de renda vitalícia? A gente calculou aqui, numa atuarial da minha cabeça, tirei do nada aqui, aproximadamente aí uns R$ 3.500, considerando que eventualmente isso pode ter excedente financeiro, e havendo excedente financeiro esse valor pode aumentar, que já tem uma informação adicional, juntaria o PG, juntaria o INSS e alocaria a carteira dele para uma carteira muito mais conservadora. Repito, preferencialmente 100% numa renda fixa pós-fixada, que me entregasse um ganho real aí acima de 0,60, ou perto ali de 0,70. Poderia, claro, explorar mais, falar dos produtos, dentro dessa leitura de fundo imobiliário, olhar o fundo adentro, mostrar isso para você. E falaria com esse cliente essencialmente sobre o seguro de vida, que para ele é importante nesse caso. Sem resgate de PG, resgataria eventualmente o fundo de ações da Vale que ele tinha, tiraria do Sigma da Caixa, que ele sistematicamente paga abaixo do CDI, e deixaria a carteira dele mais simples. Essa seria a minha ideia, tá? Quanto que eu cobraria para esse cliente? Eu não sei qual é o modelo que a Ticker tem lá para cobrar, mas eu cobraria um percentual ao ano sobre essa carteira aí, para a gente estar acompanhando mais de perto, para trazer essas análises. Então, quanto seria?
0,5 ao ano, talvez, 0,3, basicamente é isso, né? Pensando em carteira, a gente pode pegar isso aqui e multiplicar por 0,3. Eventualmente era isso, um cliente absolutamente barato, à medida que vai subir no patrimônio dele, se é que sobe, ele teria ali um retorno maior, mas algo nessa linha talvez faça sentido. Conta aqui pra mim se você gostou dessa análise, se ela fez sentido. Eu sei que tem um monte de rabisco aqui na planilha, mas você foi acompanhando a minha linha de raciocínio. E conta se você gostaria que eu fizesse outros estudos como esse, outras análises como essa. Se sim, deixa aqui nos comentários. E mais uma vez, se o Matheus estiver vendo aí, você me contrataria, pai? Brincadeiras à parte, reforço o convite, segue o Matheus lá no Twitter, que ele leva muito conteúdo relevante para você que é profissional ou que gostaria de ser profissional de mercado. A gente vai se ver no próximo material. Um abraço. Tchau.